Agora, uma outra pergunta que eu faria para vocês. Por que esse leilão, gostaria de saber da opinião de vocês, foi fracassado? Quais os aspectos, né, de investimento que estão impedindo esse projeto de ser tocado para frente e de a gente voltar a viver uma nova etapa? Bom, foram muitos os problemas, né? E foram públicos, né? Isso foi anunciado publicamente. As empresas que participaram do processo de concessão, ao longo do processo da apresentação das propostas, elas chegaram a fazer mais de 100 solicitações de alteração no edital. Por quê? Segundo a posição das empresas, para adequar as questões, principalmente econômicas, do projeto, que o setor privado entende que dificultariam a apresentação de uma proposta, né? Bom, como eu disse, são muitas as questões, né? Mas para resumir, uma das principais questões colocadas é que, dado o investimento que tem que ser feito, aproximadamente 35 bilhões de reais, e considerando uma tarifa já delimitada no edital, né, não há um payback que se realize, ou seja, não há retorno do investimento dentro do período de concessão. Não é possível recuperar o investimento colocado. O tempo de concessão seria de 40 anos o previsto, né? Isso. Dentro desse tempo não se paga o projeto. Segundo os investidores, os empreendedores. Os empreendedores. Né? O governo, por outro lado, né, afirma que há, né? Mas ele, ao mesmo tempo, comete alguns enganos, alguns equívocos, quando ele afirma que há, né? Quando ele não consegue estabelecer exatamente o valor da tarifa, né? Então, se a gente vê, tem alguns estudos, Leila, que mostram, por exemplo, que deixa eu ver se eu acho aqui a tabela, mas é mais ou menos assim. O custo, isso à época do último edital aí, né? O custo do deslocamento entre São Paulo e Rio de Janeiro, se feito por automóvel, seria de aproximadamente 66 dólares. Né? De ônibus, 27 dólares. De avião, 131 dólares. E a tarifa do TAV não tem um parâmetro. Não tem? Não tem um parâmetro. Quer dizer, os licitantes é que devem apresentar essa tarifa. Que o governo chama de tarifa social para esse tipo de empreendimento. Né? Só que aquilo que ele chama de tarifa social, do ponto de vista do empresário privado, não consegue compor um faturamento anual que, ao longo dos 40 anos da concessão, considerando uma receita líquida, venha a pagar o investimento feito. Por isso que deu deserta. Por isso que não houveram propostas ao empreendimento. Né? Então, daí a minha pergunta para vocês dois. Como que é a experiência no exterior, por exemplo, na Europa? Então, só para completar, então, né? É que você acabou fazendo essa pergunta, eu acho assim, interessante que complete a informação. No meio dessa confusão, quando o governo percebe que então vai dar deserta, né, no meio do processo, o que o governo faz? Ele anuncia um aporte do governo de 19 bilhões de reais através do BNDES. Ou seja, o governo quer ficar sócio do empreendimento. Depois que... Mesmo assim deu deserta. Mesmo assim? Mesmo assim. Né? O que se entende que a avaliação do setor privado é que mesmo com esse aporte não é possível, não é um bom negócio, econômico. Né? Respondendo agora a sua pergunta, né? O Lisandro pode até, como especialista que responder melhor, mas os projetos que eu tive contato e conheci, todos são de governo.
TGV francês, por exemplo, essencialmente é estatal, né? Ou seja, todo o aporte é do governo, né? Então não se tem esta presunção, preocupação de pagar o investimento, né? A preocupação é o benefício-custo. Então você tem um custo, mas tem um benefício social, né? Econômico, de desenvolvimento, integração nacional e por aí vai, né? E não só econômico. Não só econômico. Este projeto do TAV brasileiro, ele tem apenas um viés econômico de avaliação. Então esta equação paramétrica colocada não contemplou aspectos sociais, aspectos de desenvolvimento, internalização de tecnologia, né, potencial de desenvolvimento do emprego. O governo não contemplou? Não contemplou no edital. Essas questões não fazem parte dessa equação paramétrica. E mesmo esses 19 bilhões colocados pelo BNDES, eles não são suficientes para... Na verdade, teria que ser um investimento total, ou quase. Na realidade, acho que isso realmente não resolveria. Não resolveria. Não resolveria. Quer dizer, os empreendedores tinham várias dúvidas, alguns riscos que eles não queriam correr. Então, 4 grandes riscos que eles não queriam correr. Eles não queriam correr o risco ambiental, ou seja, quanto custa resolver os problemas ambientais e humanos, né? O meio biótico e o meio antrópico, ou seja, aquilo que acontece na natureza e com as populações afetadas, né? Então esse é o risco que eu nunca... Tá bom, o governo, essa parte é comigo. Fez lá, botou na planilha aí que isso aí vai custar tanto, isso aí eu pago. Se custar mais eu pago, o risco é meu. Ok, resolveu. Tinha o risco cambial, porque isso tudo... Nós ainda temos um problema de que o real é uma moeda forte, mas ainda não é uma moeda que seja suficiente para dar essa garantia para o investidor, quer dizer, o cara raciocina ainda em dólar, né? Então, tem todos esses equipamentos que vêm de fora, toda a tecnologia, tem custo tudo em dólar, né? Uma boa parte da obra, inclusive, vai ser a infraestrutura, vai ser tudo em dólar, e, no entanto, as contas são todas feitas em real. Para isso existem fórmulas, talvez até achasse uma equação que resolvesse. Mas tem duas coisas que não foi possível chegar num acordo, que é o risco da demanda e o risco da obra. Da demanda. O que significa isso? O governo fez estudos de demanda, ao multiplicar a tarifa, que ele deu sim uma tarifa, viu, Paulela? Ele colocou uma tarifa, aliás, uma tarifa máxima, para as duas classes, para a classe econômica e para a classe executiva, que haverá 2 classes no trem expresso, no regional não. Mas no expresso haverá 2 classes, uma executiva e uma econômica. Quando a gente fala de expresso é aquele do Rio-São Paulo em 300 por hora. Tá. O outro sim, o outro é uma classe só. Ele colocou essas tarifas, então multiplicando aquela tarifa por aquela demanda, a conta fecha, tanto que o governo fala que a conta fecha. E a conta fecha. O problema é que essa demanda é uma demanda projetada, né? Uma demanda esperada. Esperada mesmo. É esperada. Existe. Sim, ou seja, existe hoje uma quantidade de deslocamentos entre essas cidades. Né? Esses deslocamentos sem o TAV. Tá. Então vão tantas pessoas de ônibus, vão tantas pessoas de trem, vão tantas pessoas de carro, vão tantas pessoas de avião. Agora, existindo o TAV, quantas pessoas migrarão de outros modais para o TAV? Então, essa é um estudo complicado. Eu acredito que essa pesquisa tenha sido feita de uma forma bastante criteriosa, porque não vai chegar e perguntar para você prefere viajar de TAV para o Rio de Janeiro ou de avião? Você tem a pergunta, quanto custa? De onde eu vou partir? Que segurança eu tenho? Então, uma série de perguntas, o TAV não existe. Sim. Então, é uma demanda esperada, não é uma demanda real. Então, esse risco o empreendedor não quis correr. E outro risco que ele não quis correr é o risco do custo da obra. Bom, nós estamos bastante acostumados, acredito que o professor também, pela experiência toda dele que ele acabou de me contar, de trabalhar com projetos e execução de projetos e depois as diferenças que existem entre
o custo esperado daquela obra e o custo final daquela obra. Isso é uma coisa muito mal resolvida aqui no Brasil, porque a gente parte no início de obra com compromissos, inclusive legais, de fazê-la por X, já sabendo de antemão que aquela obra vai custar X. A nossa legislação é bastante até rigorosa com respeito à contratação, que diz que um projeto só pode ser contratado depois de ter um projeto básico realizado. E o projeto básico, ele é claramente explicado o que é. É um projeto que define claramente, inclusive, o orçamento da obra em bases reais. Isso é um projeto básico. Tá. Agora, nas licitações, muitas vezes entra uma coisa que foi apelidada de projeto básico e, na realidade, ele não é um projeto básico. Ele é um projeto. O projeto tem várias instâncias e vários níveis de detalhamento. Então, acontece que depois esse custo fura. No caso do TAV, a coisa é um pouco mais grave. Por quê? Não tem nenhum projeto básico. Existe um traçado, existe um levantamento de quantidades de materiais e serviços a serem empregados baseado num sistema de projeções, em cima desse traçado, e que chegou-se à conclusão, por esses números todos, confiáveis, até no limite desse nível de detalhamento, eles são confiáveis, mas confiáveis, eu repito, nesse nível. Quando você aumenta a lupa, aí você pode ter surpresas. Então, os empreendedores também não quiseram correr esse risco. Tá. Então, esses dois riscos foram que realmente travaram o leilão. Desculpa. Não, pode complementar. E nesse novo conceito, nessa nova modelagem que o governo está fazendo agora e que vai lançar daqui para frente, ele vai mudar algumas coisas, mas nós não sabemos ainda exatamente o quê. Não sabe o quê. Mas, por exemplo, o privado continua. Sim. Essa opção. Sim. Não, o governo não quer fazer esse projeto. Ele quer que, mesmo que ele seja sócio, mas ele quer que seja privado. Ele quer que seja privado. E quando eu digo nós não sabemos, nós sabemos alguma coisa assim. O governo decidiu que vai separar a parte de tecnologia da parte de obra. Tá. Então vai fazer duas licitações em vez de uma. Vai licitar primeiro a tecnologia e a operação, e no segundo momento vai licitar as obras. O que nós não sabemos é qual vai ser o modelo de licitação dessa tecnologia e dessas obras. Não sabemos ainda. Não sabemos ainda. Ainda não há o edital. Aliás, já vai abrir a temporada de audiências públicas e aqui em Campinas vai ter uma, eu não sei qual é a data agora, mas vai haver audiências em todas as cidades onde haverá estações. Haverá também audiências públicas como houve na fase anterior, houve audiência pública aqui em Campinas, para que a população possa comparecer e dar a sua contribuição, né? Só mais um detalhe técnico antes da gente encerrar esse primeiro bloco daqui. O TAV, ele só justifica com distâncias acima de 600 km por hora. Não. Pelo contrário. O TAV, numa distância menor do que 400 quilômetros, não que ele não se viabilize, eu digo de par de cidades, né? Porque, na realidade, no trajeto tem estações em distâncias menores. Mas para você ligar dois pontos extremos com a distância... 400. É mais ou menos um limite, porque aí a pessoa prefere ir de carro. Então. Prefere de avião, prefere de ônibus, né? Por causa da diferença de tarifa. O TAV... Acredito que a gente vai tratar disso, não é barato. Vamos. Então, ele começa a perder competitividade. Como a distância vai diminuindo, ele perde competitividade para outro meio de transporte terrestre. Quando a distância aumenta de 600 quilômetros, também ele começa a perder competitividade para o avião. Tá certo. Podemos explicar melhor isso? A gente pode explicar. Mas esse problema existe. Tá. E então, antes de eu encerrar esse primeiro bloco daqui, eu vou deixar a pergunta da Rosa Maria, que é funcionária da Secretaria-Geral da PUC Campinas. Vamos conferir e no próximo bloco a gente responde a essa pergunta da Rosa Maria e continua conversando sobre o trem de alta velocidade. É só um instantinho. O preço da passagem para o usuário vai ser um preço acessível a todos.